Olá, pessoal. Para quem está assistindo ao vivo, boa tarde. Para quem está assistindo na posteridade, essa aula que fica gravada para o nosso canal da Performance no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja assistindo. Como é a nossa primeira aula do ano, então, antes tarde do que nunca, né? Desejar um bom ano para todos nós, que nós possamos ter bastante progresso aí nos nossos objetivos, nas nossas metas profissionais e pessoais ao longo desse ano. Esse é o primeiro webinar do ano de 2025. Propositalmente, a gente vai trabalhar bastante o conceito das proteínas ao longo do semestre. Vocês vão ter oportunidade de estar com a gente da Performance, discutindo a nível técnico a suplementação de proteínas, e essa é a primeira oportunidade do ano, onde a gente vai tentar, né, pelo menos responder essa pergunta, que é hipertrofia ou força muscular? Eu acredito que seja uma dúvida muito comum de vocês, uma dúvida que esporadicamente é levantada em palestras, congressos, nos artigos que a gente vai ver hoje. O que realmente faz, né, a suplementação de proteína? Aumenta a massa magra, aumenta a força, os dois? E quais são as condicionantes para que isso aconteça, principalmente isso, né? Em que condições, em que ambiente isso deve ser preparado ali para que isso aconteça. Então, eu espero que a gente tenha aqui uma hora bastante proveitosa, que a gente possa juntos estudar de cabeça aberta, coração leve, tranquilo, sem preconceitos, afinal, tudo que se mostra aqui não é opinião pessoal, é literatura, e que depois daqui a gente possa refletir, digerir um pouco isso, com calma, sem pressa, conversar, para que assim a gente possa ir maturando a aplicabilidade disso tudo na prática, tá? Antes de falar de proteína, é importante que a gente fale um pouco sobre músculo, né? Se a gente quer falar de hipertrofia e força, a gente precisa entender uma base bem simples a respeito de músculo esquelético. Isso não é uma aula de fisiologia, mas é importante que vocês saibam que o músculo esquelético tem um papel que vai muito além da estética e da funcionalidade, da força, né? Músculo significa movimento. O músculo é considerado atualmente um tecido endócrino. O que é um tecido endócrino? É aquele que produz substâncias que são capazes de agir em outros tecidos. Então, a influência da saúde muscular, ela vai além da hipertrofia, ela vai além da força. A gente tem muito esse imediatismo, né? Esse apelo estético de ficar olhando para massa magra, força, desempenho esportivo. Afinal, eu acho que é a grande queixa dos consultórios hoje em dia. Mas a gente tem que olhar o músculo com mais carinho, com mais atenção, e entender que não é só isso. Faz parte da longevidade das pessoas, faz parte da saúde clínica como um todo. Afinal, tudo que é endócrino interage com todos os outros tecidos. Aqui vocês estão vendo alguns exemplos, né? O músculo produz substâncias que são chamadas de citocinas, e as citocinas que estão lá dentro do músculo, elas recebem o nome de miocinas. Miocinas por conta dos miócitos, né, que é um termo técnico usado para falar de músculo esquelético. Essas miocinas, elas podem interagir na resposta imunológica, é, na questão da oxidação de gordura, ou seja, no controle ali de adiposidade corporal, no sistema nervoso central, a ponto de regular fome, saciedade. Vejam que interessante, né? O músculo tem a propriedade de atuar sobre fome e saciedade. Isso fica claro, né, quando a gente vê o exercício. Pessoas que fazem exercício aeróbio, correm uma maratona, têm uma percepção de fome e saciedade pós-esforço, diferente daquelas que fazem força, por exemplo. Olha que legal, a forma como o músculo contrai a nível de intensidade e duração interfere a sinalização celular para a ingestão energética. Olha que interessante isso, né? Isso vale para o controle endotelial também, e fisiologicamente isso se traduz no que vocês estão vendo na tela aqui à esquerda de vocês, né? Movimento, se mexer, gasto energético, equilíbrio, postura e força. E esses aspectos funcionais, eles têm uma relação muito grande com expectativa de vida, por exemplo. A gente vai ver aqui estudos com idosos mostrando que quanto mais força um idoso tem,
maior é a expectativa de vida dele ou menor a mortalidade? Qual que é o maior impacto de eu cuidar da vida de uma pessoa? Fazer com que ela tenha mais expectativa de vida ou que ela não sofra alguma coisa mais cedo, prevenir uma doença, procrastinar algum problema clínico. Então, o músculo ele acaba sendo um grande maestro quando a gente fala de saúde como um todo. No esporte, obviamente, a gente enviesa o nosso olhar quando a gente fala de rendimento esportivo, né? Força, geração de capacidade funcional. Isso é uma valência, né? Isso é uma capacidade que o exercício exige, mas vai muito além disso. Quem sabe um dia a gente não tem uma oportunidade, provavelmente sim, de discutir isso daqui mais a fundo, mas a nossa aula de hoje é voltada para esses dois aspectos, né? Para a hipertrofia, que é aumento de tamanho da célula, né? E força, que é uma capacidade funcional. E para que eu consiga desenvolver esse assunto com vocês, eu vou usar aqui de algumas publicações científicas. Qual foi o cuidado que eu tomei aqui? Porque isso que eu tenho aqui é uma responsabilidade muito grande. Isso fica gravado, muitas pessoas vão assistir, né? Tem a performance assume, levanta essa bandeira. Então, eu não posso chegar aqui e colocar qualquer informação para vocês. Eu tenho que ter um cuidado na hora que eu escolho o que eu vou levar lá para o pessoal se atualizar. Então, eu me baseei muito para montar essa aula em meta-análises. O que são meta-análises? São revisões da literatura que juntam tudo que tem publicado até determinada data, né? Filtram essas publicações pelo controle de qualidade delas, aplicam um tratamento estatístico para tentar responder uma pergunta. Então, a gente vai começar com 3 meta-análises que foram publicadas em pessoas adultas e saudáveis, tá? Isso é muito importante que vocês tenham claro, né? De quem que nós estamos falando? Por enquanto, de adultos saudáveis. Então, tem 3 meta-análises aqui que eu trouxe para vocês. As 3 últimas, né, que nós tivemos, as 3 últimas grandes revisões da literatura sobre suplementação de proteína para esses aspectos. A primeira delas é essa, foi publicada no ano de 2018, tá? Então, isso aqui é um marco da literatura. A literatura parou em 2018 para se avaliar tudo que se havia produzido até ali a respeito disso, de ganho de massa magra e força associado ao treinamento de força. Isso é importante que vocês também percebam. Esses estudos todos associam treinamento de força, tá? Em adultos saudáveis. É um grupo de pesquisa muito forte, comandado pelo Stuart Phillips aqui, que desenvolveu essa meta-análise que foi feita com esse objetivo, olha, determinar se a suplementação de proteína aumenta ou não os ganhos de massa muscular e forças induzidos pelo treinamento de força. Ou seja, a proteína em si não é o interesse aqui. O interesse aqui é a adaptação em cima do treinamento de força, tá? Que isso fique muito claro. Sabe-se que o treinamento de força aumenta a massa muscular e a força muscular. Então, a pergunta era se a suplementação de proteína poderia ampliar esses efeitos que já são conhecidos como induzidos pelo treinamento de força. Para isso, eles só filtraram estudos clínicos randomizados e muito bem controlados, que totalizaram 49 trabalhos, somando mais de 1.800 pessoas, tá? E esses trabalhos aqui duravam por pelo menos 6 semanas, que é um tempo clássico aí adotado pela literatura para falar em adaptação muscular induzida pelo treinamento, tá? A primeira resposta que ele traz é sobre força máxima. Força máxima significa o quanto de carga você consegue movimentar em determinado exercício fazendo uma repetição. É o que a gente chama de 1RM, é o teste de 1RM, né? E aí, cada bloquinho desse que vocês estão vendo aqui, olha, representa um estudo. E ele filtra, né, em pessoas não treinadas e em pessoas treinadas, né? E aí, quando você vê essas bolinhas brancas aqui, ó, significa o que todos os estudos juntos mostraram, né? Então, tem estudo publicado em 2006, 2010, 14. Olha, a literatura é bem vasta aqui em relação à suplementação de proteína, né? Em pessoas não treinadas. Percebam que em pessoas treinadas já é um pouquinho mais escassa, né, a literatura. A gente acaba tendo menos trabalho. E essa bolinha preta aqui, que eu destaquei, significa a somatória de todos os trabalhos.
o que todos os trabalhos juntos mostram? Proteína aumenta ou não aumenta a força em associação ao treinamento de força. E o que ele mostra é que sim, que tem um impacto, sim, de, numa média, aumentar a força máxima em quase 2,5 kg. Mas se vocês forem reparar aqui as bolinhas, parece que isso é muito mais presente em indivíduos treinados do que em indivíduos não treinados. Ou seja, a força dessa evidência aqui, ela está muito mais em indivíduos treinados. Então parece que indivíduos não treinados, eles já são induzidos a terem ganhos naturais, fisiológicos do treinamento de força. E conforme eles vão passando a serem indivíduos treinados, a proteína passa a ser um componente fundamental para ampliar esses ganhos. Então, uma conclusão que nós, nutricionistas, eu como membro da área tenho que falar isso, é que não adianta nada eu ajustar um plano alimentar, eu ajustar uma suplementação sem antes ter conhecimento do treino daquela pessoa. Porque, convenhamos, né, todo mundo no consultório treina pesado, todo mundo no consultório faz força. E eu acredito nas pessoas, porque relativamente é aquela percepção subjetiva dela, mas não necessariamente ela se torna uma pessoa treinada. Então, esse casamento entre a educação física e a nutrição é importante para a gente saber com quem que a gente está falando. Senão eu crio uma expectativa de aumentar a força num não treinado, quando na verdade o que ele precisa é de um ajuste de treino e não um ajuste de suplementação. Já para o não treinado, perdão, para o treinado, isso passa a ser um componente bem interessante, tá? Bom, e quando eu falo de massa magra, aí a evidência ela é um pouco mais fraca. E isso é o contrário do que todo mundo pensa, né? Todo mundo fala, proteína aumenta a massa magra, proteína aumenta a massa magra. Pessoal, vamos voltar lá no livro de fisiologia, que é a Bíblia, né? Que não vai mudar, já foi escrito, fisiologia é isso e acabou. E vamos pegar lá o livro do McCardle e ver o que ele fala sobre a composição do músculo esquelético. 60 a 80% do músculo é feito de água. Se eu quero aumentar o tamanho do músculo, o que eu preciso colocar ali dentro? Água. E o que atrai água para dentro do músculo? Glicose. Cada 1 grama de glicose que entra dentro do músculo puxa 3,14 de água. E a proteína? A proteína também é um componente estrutural do músculo, mas não é o principal. Então, você atribuir o aumento de tamanho à proteína é esperar um efeito muito pequeno. Por isso que dietas de hipertrofia são hipercalóricas, hiperglicídicas e normoproteicas. Vejam só, se você unir todos os trabalhos da literatura, a proteína em 6 semanas vai aumentar 0,3 quilos de massa magra. Clinicamente, isso é irrelevante. Isso não vai impactar na força tanto, e isso também não vai impactar tanto diretamente, tá? Isso não vai impactar tanto naqueles efeitos multicêntricos ali, né? Integrativos, holísticos, que o músculo esquelético tem. E, de novo, isso volta a ser mais determinante no indivíduo treinado em relação ao não treinado, né? É, um ponto importante que essa meta-análise mostra é que, com o passar da idade, a gente vai falar disso já já, a responsividade ali da proteína passa a ser um pouco menor, faz-se necessário ter mais atenção a isso, né? A dose de ingestão proteica com o passar da idade, a partir mais ou menos ali dos 40, 50 anos, é um marco determinante, né? E que o treinamento de força passa a ser conduta obrigatória para essa população. Pessoas acima dos 40 anos é como escovar o dente. Tem que fazer o treinamento de força se quiser se preocupar com a questão de saúde muscular, né? E para indivíduos jovens, adultos, saudáveis, existe um teto. Vejam, o músculo, em certo ponto, passa a atingir um platô. E aqui a gente está vendo isso na gramagem por quilo por dia de proteína. Então, até 2018, essa era a resposta. Não adianta ficar consumindo uma quantidade muito alta. Você precisa saber trabalhar muito mais do que quantidade. É o conceito de consistência, de fracionamento, timing de ingestão proteica. Não é quantidade o problema. É a estratégia que você aplica com essa quantidade. E que por volta de 1,6, 1,8 gramas, dá para ser flexível com isso aqui, a gente tem o nosso platô referente ao ganho de massa magra, de força, síntese proteica muscular.
né? Mas aí tem algumas observações importantes, né, que a gente precisa destacar que essa meta-análise trouxe, né? Essa ingestão de 1,6, olha só, os estudos mostram que ela deve ser fracionada em várias refeições com aproximadamente 0,25 gramas por quilo de peso. Tem uma analogia que eu vou fazer no final da aula sobre regar uma planta, que vai deixar isso um pouco mais claro para vocês, tá? E isso é importante que esteja associado ao treinamento de força, tá? Idosos que têm uma responsividade menor podem precisar de mais proteína. E o fator mais importante para que você ganhe massa muscular e força é o treinamento, são as variáveis do exercício. Intensidade, tonelagem, progressão de carga, número de repetições, que é o volume, né? Como você periodiza esse treinamento. Isso é o mais importante. A nutrição ela amplia esses efeitos. Se o treinamento está mal estruturado, o que a nutrição vai ampliar? Nada. Então é preciso que tenha essa adequação no estímulo primeiro, tá? E um outro ponto importante é que para eu construir massa magra, antes de tudo, eu preciso controlar balanço energético. Quantas calorias eu estou comendo? Não adianta você adequar a suplementação de proteína no dia, ou a ingestão de proteína no dia, e esse indivíduo está em déficit calórico. É preciso que ele esteja ou numa dieta normocalórica ou num superávit calórico. Então, esses estudos também tomaram esse cuidado. Olha só quanto detalhe importante, né? Você precisa ter pelo menos uma ingestão calórica igual ou acima das necessidades, porque fora isso, como é que você vai construir massa muscular devendo calorias, tá? Então, é um contexto muito grande. Essa segunda meta-análise, ela já trabalhou um pouquinho com tipos de proteína. Essa aqui já foi publicada posteriormente, olha, no ano seguinte, né, no ano de 2019. É uma outra pergunta, né? Ela quis saber quais dos tipos de whey protein que nós temos hoje poderia impactar um pouco mais em massa magra e força. Só que aí, como a pergunta é muito nichada, não tem tanto estudo assim. Então a evidência perde força. Se a gente tinha 49 trabalhos na meta-análise anterior, a gente só tem 8 nisso daqui. Então não dá para chegar numa conclusão bem sólida, né, sobre qual tipo de proteína. Isso daqui é um ensaio, né? É uma evidência preliminar. A gente vai olhar para isso daqui e falar, tá bom, é um começo de discussão. 246 pessoas, né, contra mais de 1.800 da evidência anterior. As metodologias super boas, né, para avaliar massa livre de gordura e massa magra, né? Os métodos considerados validados pela literatura, né? O DEX, a pletismografia, pesagem hidrostática e ultrassom. Percebam que nenhuma meta-análise considera estudo com bioimpedância, né? Porque a bioimpedância é um método pouquíssimo validado, pouquíssimo reconhecido pela literatura para monitorar a composição corporal. A antropometria acaba sendo acima ainda da bioimpedância, né? E o que esses trabalhos, esses 8 trabalhos mostraram? Primeiro, ele não separou aqui por tipo de proteína, ele só fez uma pergunta geral, se aumentava a massa magra ou se diminuía a massa gorda, e ele viu que, de novo, da mesma forma que o estudo anterior mostrou pouco impacto sobre massa magra, essa meta-análise também falou a mesma coisa. Proteína tem pouca relevância em aumentar a massa magra. Afinal, massa magra é um componente que depende mais de o tamanho, água, glicogênio, né? A funcionalidade do músculo parece que depende mais da proteína, a força. O tamanho é mais dependente de outros nutrientes, né? Mas ele viu aqui que tinha uma tendência a diminuir gordura. As pessoas que suplementavam proteína diminuíam um pouco a massa gorda delas. Legal. E aí ele foi perguntar qual tipo de proteína que poderia estar relacionado a isso. E ele foi quebrando os estudos em um whey protein concentrado, hidrolisado ou isolado. E aí ele separou por porcentagem de proteína aqui. Aqui são praticamente isolados, né, ou hidrolisados. Aí a gente vai tendo o isolado aqui com um pouquinho menos e o concentrado aqui com um pouquinho menos ainda de proteína, que tem a mistura de outras coisas. E ele viu que para massa magra tanto faz, nem isolado, nem concentrado, nem hidrolisado, né? E somando os efeitos, realmente, proteína tem pouco impacto sobre o tamanho do músculo. Mas a questão da gordura, ele viu que sim, né? Pelo menos no tratamento estatístico dele, e que isso era mais presente no whey protein
concentrado em relação ao whey protein hidrolisado. Mas aí, quantos trabalhos que estão me dando essa resposta, né? 2, 3 trabalhos. Como é que eu vou estabelecer uma conclusão da literatura com 2, 3 trabalhos? É muito pouco, mas é uma evidência preliminar que, quem sabe, no futuro possa ser ressuscitada e discutida com mais cautela, né? Ele separou também pelo nível de atividade física, né? Pessoas sedentárias, pessoas que eram muito treinadas, pouco treinadas, e ele viu que isso pouco importava nesse caso aqui. De novo, é um trabalho com menos força em relação ao anterior, né? Então, algumas considerações sobre essa meta-análise aqui, sobre tipos de whey protein, né? A dose é muito variada, olha só, de 0,24 a 1,28. Não dá para estabelecer uma conclusão com essa variabilidade toda, né? Tem estudo que considera o whey na ingestão proteica do dia, tem estudo que não considera, né? Tem diferenças nas metodologias, tem estudo que usa carboidrato como placebo. Como é que eu vou comparar o whey com maltodestrina? O whey tem nitrogênio, maltodestrina não tem nitrogênio. Como é que eu vou fazer essa comparação? Proteína se compara com proteína ou com nada. Não dá para comparar proteína com carboidrato, né? Isso é uma falha metodológica de grande parte dos trabalhos. Tem pouquíssimos estudos feitos com público feminino. E se você mistura homem e mulher, a resposta já é diferente. Então, hoje a gente não tem essa resposta muito clara, se o tipo de proteína influencia ou não no ganho de massa ou de força muscular. A gente sabe que existe uma meta-análise que levanta uma interrogação a respeito do whey concentrado, mas que isso não é uma conclusão da literatura, tá? Então, esse é o ponto de atenção aqui. Uma tendência para o whey concentrado, mas isso não é um efeito ainda que a gente pode extrapolar para a população com total segurança, tá? E a última meta-análise publicada no ano de 2022, né? Essa aqui fala de novo, né, sobre força e massa muscular em adultos, né? Só que a pergunta dela é um pouquinho diferente. Ela quer saber se eu aumentar a minha ingestão proteica do dia, e aí eu posso fazer isso com suplementação, se aumentar essa ingestão, isso poderia contribuir para força, massa magra e também, né, para os testes de desempenho que ele aplica aqui. Aí a gente já tem um número de estudos bem maior, olha só, 74 trabalhos que ele conseguiu selecionar. Já é um número bem expressivo, já dá para a gente olhar com mais carinho aqui para essa evidência. Não tinha estudo aqui que queria perder peso, né? Ou que misturava o whey com outro ingrediente ativo. Foi bem filtrado esses trabalhos, né? E só ensaio clínico randomizado. Pensem nisso, pessoal. Tudo que vocês fazem na prática, que vocês aplicam na vida das pessoas, a gente tem que saber de onde veio. É uma responsabilidade muito grande, né? Eu estou pedindo para a pessoa sair daqui, comprar alguma coisa, eu estou inserindo alguma coisa dentro da saúde dela. Então, eu preciso minimamente saber o que que isso faz, da onde isso saiu, né? Eu chequei essa informação antes de passar isso adiante ou não. Então, por isso que esse cuidado de esse trabalho usou 74 estudos, o outro usou só 8. Então, não dá para eu falar qual whey é melhor, né? Então, toma cuidado com isso, tá bom? E aí, o que que esse trabalho mostra de maneira geral? De novo, a mesma conclusão daquela primeira, que é necessário que você tenha o treinamento de força, né? Essa é a variável mais importante para que a proteína exerça esse efeito sobre ganho de massa magra e ganho de força, tá? De maneira geral é isso. Que idosos precisam de mais proteína mesmo, precisam ajeitar um pouco da ingestão ali, não dá para ser deficiente, mas que adultos que precisam ali, que querem buscar esse ganho de massa magra a partir da proteína, também tem que se preocupar com a dosagem, tá? Então não importa se você é adulto, se você é idoso, a dosagem faz parte, você aumentar a dosagem faz parte, mas desde que você tenha o treinamento de força estruturando a base, tá bom? Então a conclusão aqui, tanto para força quanto para massa magra, é que, olha só, faz sentido sim aumentar a ingestão de proteína, tá? Isso vai gerar um pouco de aumento na força, como a gente já viu, né? Pessoas que são idosas não podem vacilar com o consumo de proteína, elas precisam pelo menos setar o consumo diário dentro disso aqui, ó, de 1,2 a 1,6 gramas. Pessoas, adultos, saudáveis, especialmente treinados, têm que buscar um aumento um pouco maior, no mínimo aqui 1,6 gramas,
Isso vai de encontro, de acordo com a primeira meta-análise que a gente teve em 2018. Então, 1,6 é o mínimo, não precisa ser muito mais do que isso, mas de 1,6 a 1,8 ali é uma quantidade adequada no dia, né? E quanto mais proteína você consome, menos a suplementação vai ser necessária, né? Se você já tem uma dieta hiperproteica por natureza, se você já come bastante proteína, talvez não seja o caso de você colocar mais, talvez não seja o caso de você suplementar, talvez seja o caso de você adequar essa ingestão, de você pensar numa estratégia de fracionamento, como é sugerido lá naquela nossa primeira meta-análise, falando de 0,25 por cada refeição, tá? E idosos, o que que a gente tem hoje? Talvez esse seja o público mais responsivo, né? Por conta das condições que o envelhecimento traz para o músculo, né? Isso aqui não é uma aula de sarcopenia, mas é importante que vocês entendam o que que é sarcopenia. Sarcopenia a gente define como perda de massa muscular progressiva, vai acontecendo ao longo dos anos, é mais prevalente em idosos, tá? Tem uma estatística que fala que de 5 a 50% das pessoas com mais de 60 anos apresentam sarcopenia. Isso é uma preocupação porque passa a ser um problema de saúde pública, porque aumenta gasto, né, a nível de cuidado de saúde também. Ela pode vir associada ou não, tá, a algumas comorbidades, como, por exemplo, doença cardiovascular, artrite reumatoide, né, que são problemas articulares, diabetes mellitus e acidente vascular cerebral, mas pode ser que ela não seja associada com isso. Existem os dois tipos de sarcopenia, como a gente vai ver já já, tá? A sarcopenia primária é aquela que você tem como ocorrência natural do envelhecimento. Não necessariamente ela está associada a alguma outra condição, alguma outra comorbidade, algum problema metabólico. A obesidade, por exemplo, existe a sarcopenia induzida pela obesidade, a sarcopenia associada a diabetes, a resistência à insulina. Não é o caso da sarcopenia primária. Em outras palavras, seria como se fosse um idoso saudável, tá? E a sarcopenia secundária é aquela que já traz um pouco mais de problemas, né? É aquela que é associada com déficit de mobilidade, de locomoção, porque ela está mais associada com comorbidades, então a perda de massa muscular ela é mais evidente, ela é mais exponencial ao longo dos anos, tá? Tem várias causas que podem causar sarcopenia, tá? A a desnutrição é uma delas, a condição genética, a alimentação, a falta de atividade física, eu acredito que seja a pior, a disfunção hormonal que a gente vê hoje, o ganho de gordura, tudo, é multifatorial hoje a sarcopenia. Mas para o nosso universo hoje dessa aula, vamos discutir, que a gente está falando de hipertrofia e força, vamos discutir um pouco disso aqui, né? As principais causas são de ordem muscular aqui para nós. A gente está falando do turnover proteico, que significa as taxas de síntese e degradação proteicas do músculo, tá? Que são moduladas basicamente por duas coisas, né? Pelo exercício ou pela falta dele, e pela ingestão de aminoácidos ou pela desnutrição proteico-calórica também, tá? Percebam que proteína e caloria, quando a gente fala de massa muscular, tem que sempre andar junto, né? Então, você ter déficit de síntese proteica, porque você não se exercita, porque você tem uma dieta muito restrita, ou por um consumo de proteína, né, um consumo de proteína inadequado, faz com que o teu turnover, a tua velocidade de síntese e degradação proteica, favoreça mais a degradação e menos a síntese, tá? Então, isso é um problema que a literatura se preocupa e encontrou nas proteínas uma solução. Será que se eu ajustar o consumo proteico desse pessoal, será que eu não consigo subir as taxas de síntese proteica e, consequentemente, pelo menos atenuar, diminuir, desacelerar um pouco dessas perdas induzidas pelo envelhecimento? Só digno de nota aqui, olha, eu falei lá que o músculo é responsável por gerar movimento, né, por gerar uma série de adaptações de mobilidade, postura. A perda de massa muscular em decorrência do envelhecimento, ela vai gerar, a conta vai chegar, né? Eu não sei quando, não que eu torça para isso, pelo contrário, né? Por isso que eu estou dando essa aula aqui, para a gente tentar juntos aqui dar a mão e trabalhar por isso, mas a perda de massa muscular, ela vai mandar alguma conta algum dia para quem não se exercita. Incapacidade física, dificuldade de locomoção e mobilidade também, o nível de hospitalização pode aumentar, o risco de queda e, consequentemente, de fratura também aumenta, né? A gente já percebe isso em alguns idosos, né? Dificuldade de levantar da cadeira,
dor na articulação ao sentar e levantar. Isso é sinal que a conta está chegando. E que daqui a pouco essa pessoa vai depender de um equipamento como esse para andar, de uma cadeira de rodas. Se você tem alguém na sua família hoje que passa por essas queixas, faça alguma coisa hoje. Não deixa, não tapa os olhos dos ouvidos, não. Insista, por mais que a pessoa não queira. Porque senão, quando a gente for ver, já é tarde demais, né? Além disso, um déficit cognitivo, memória, foco, atenção, né? E aí que eu falei, né? Quanto mais força um idoso tem, maior é a expectativa de vida dele. O risco de mortalidade, ele acaba sendo menor. Quando eu falo de qualidade de vida aqui, a gente está falando de incidência, por exemplo, de depressão, né? Quando a pessoa tem mais qualidade de vida, quando ela se mexe mais, quando ela tem mais independência, a incidência de depressão, por exemplo, também é menor, né? Isso aqui é só um timeline rápido da sarcopenia, já vem sendo estudado desde antes de 2013. Hoje já existem vários consensos na literatura que tratam de sarcopenia, tem o europeu, tem o americano também. O importante é a gente entender o conceito e as consequências que elas trazem, tá? Essa é a primeira meta-análise que eu trago para vocês. Essa aqui é uma meta-análise publicada no ano de 2023, tá? Trabalhou com whey protein, né? Nesse público, são idosos, tá? Portadores de sarcopenia, associado de novo, veja, sempre, né? Ao treinamento de força, né? E a pergunta era o quanto que isso poderia ajudar ou diminuir a perda de massa magra, ajudar a ter um pouco mais de ganho de força. Quando a gente fala de força para um idoso, imagina que um idoso que faz mais força, por exemplo, num agachamento, ele consegue sentar e levantar da cadeira com mais segurança. Ele consegue abaixar para pegar alguma coisa com mais segurança. Quando esses estudos falam de força de preensão manual no idoso, essa força do punho aqui de se prender significa força para você conseguir carregar uma sacola, você conseguir segurar alguma coisa, tirar alguma coisa do chão, é tua preensão manual, tá? Isso ainda é um problema na literatura porque a gente não sabe o quanto que essa força de preensão a gente consegue transferir para as atividades do dia a dia, mas que já é um pouco mais consolador você saber que um idoso tem força de preensão manual, segurar no ônibus para não cair, por exemplo, ter essa força de preensão, sem dúvida é confortador saber disso, né? Então, essa meta-análise determinou isso aqui, né? A pergunta era se a suplementação de whey protein com treinamento de força, em comparação ao treinamento de força sem whey protein, poderia impactar em força e massa magra. Só foram tratados aqui idosos com 60 anos ou mais, tá? A ideia era trabalhar com isso, massa muscular e força de preensão manual. O primeiro trabalho aqui, o primeiro resultado que eu trago aqui é essa, né? Olha, é a massa livre de gordura que a gente lê normalmente como massa magra. Então, se você pegar esses trabalhos e compilá-los, vocês vão ver que no idoso, diferente do adulto, que a gente viu nas meta-análises anteriores, a proteína tem um papel mais importante quando a gente fala de ganho de massa magra. Então, aqui sim é um efeito terapêutico da suplementação, né? O mesmo vale para a força de preensão manual. Se ali a gente falava de 2 quilos, aqui a gente tem estudos que falam de mais de 5 quilos aqui de força de preensão manual. O impacto no idoso do ajuste do consumo proteico através da suplementação, ele é maior. Todo estudo tem eficácia limitada, né? Todo estudo tem as suas limitações, né? Mas isso se deve muito a aspectos metodológicos, né? O que vocês vão ver daqui para frente, conforme os trabalhos que eu for mostrando, é que cada vez mais a gente vai caminhando. Isso aqui é uma meta-análise de 23, vocês vão ver outras, que falam sobre individualizar a ingestão de proteína para o idoso de acordo com o grau de sarcopenia que ele tem. Porque você pode ter uma pessoa que apresente um músculo num tamanho, num volume adequado, mas com pouca força. Da mesma forma que você pode ter um idoso com pouca massa muscular, mas com muita força. Então a gente está falando do quê, né? De morfologia, tamanho, força, funcionalidade dos dois, né? Qual que é o grau de sarcopenia que esse idoso apresenta? É só um déficit pequeno de força? É um déficit grande? Ele já não tem tanta mobilidade, né? E aí você consegue ter a famosa nutrição de precisão, que é aquela que vai adequando não só o exercício, mas também a suplementação de aminoácidos para aquela condição física, né? Essa é uma meta-análise que veio depois,
tá? E aí essa aqui é bem legal porque ela separa que tipo de idoso, né, que responde mais, que tipo de idoso que responde menos. Vejam só que legal, né? Então o objetivo foi esse, olha, investigar a suplementação combinada ao treinamento de força em idosos portadores de sarcopenia para ver massa magra, força e desempenho físico, né? Foram publicados, compilados, perdão, estudos de 2013 a 23, né? Também não temos uma força tão grande aqui, 8 estudos, né? Sendo 7 ensaios clínicos randomizados, um é quase experimental, mas tinha um bom número de participantes nesses estudos, com 60 anos ou mais. E o mais legal aqui é isso aqui, olha, a duração dos estudos é longa, né? Quando você pega estudos com adulto, lembra que a gente viu lá no primeiro? 6 semanas na média, né? Idoso, a gente precisa avaliar por mais tempo, né? Porque a responsividade muscular, ela acontece, ele ganha massa magra, ele ganha força, só que ele precisa de mais tempo, né? Ele precisa de um pouquinho mais de paciência. Então, os estudos aqui podem chegar até 2 anos, né? Vejam só o papel do nutricionista nisso. Olha como o nutricionista é importante. O nutricionista ele não está aqui para entregar uma dieta, ele não está aqui para entregar um protocolo, ele está aqui para cuidar, ele está aqui para acolher, abraçar, acompanhar, porque não é em 6 semanas que você vai resolver isso. Talvez você precise de um ano ou mais. Atenção, cuidado. Esse é o papel do nutricionista quando a gente fala dessa população, né? E aí, corroborando os estudos anteriores, a gente vê aqui um bom ganho de massa muscular, um bom ganho de força também, né? Esses são testes de desempenho, né? Tem 2 testes aqui que eu estou mostrando para vocês, o sentar e levantar. Você senta, levanta, anda, volta, senta, levanta, anda, volta, senta, levanta é agachamento, né? Anda e volta é mobilidade, é velocidade da marcha. Com 8 trabalhos não foi possível demonstrar pelo menos uma transferência dessa força para isso aqui, tá? Essa meta-análise também publicada em 2024, essa sim, separa o tipo de idoso que vai ter uma responsividade maior ou menor. Essa é uma meta-análise bem forte, eu acho que é a mais importante que a gente tem. Quem não teve contato com ela, está tendo pela primeira vez. Vocês vão ver, olha só, 78 trabalhos com mais de 5 mil idosos, tá? Que não faziam treinamento de força. Só que olha que interessante, né? Ele separa idosos que são livres, né? Que moram nas suas casas, com as suas famílias, fazem as suas atividades do dia a dia. Ele chama de idosos residentes em comunidade. Então, são idosos que têm mobilidade, né, que andam para lá e para cá, que vão no mercado, voltam, pagam uma conta no banco, né? Eles têm um certo grau de independência. Idosos hospitalizados, esse já com uma condição clínica um pouco mais, ou institucionalizados, né? E idosos com fragilidade também, que a gente vai ver que é um passo além da sarcopenia, né? É quando você tem a perda de massa muscular, mas você desenvolve fragilidade, você fica com a sua condição física mais debilitada ainda, né? E aí ele escolheu aqui, nesses 78 trabalhos, qual que seria a fonte de proteína que responderia melhor nessas populações. Se é o whey, se é o leite em si, se é a caseína, se é a proteína isolada da carne, a proteína isolada da soja, ou uma proteína vegetal aqui, que ele usou a proteína isolada do amendoim, né? E aí ele trabalhou com os mesmos desfechos que a gente viu nos estudos anteriores, né? Massa muscular, força, alguns testes de capacidade física aqui também, como vocês viram na meta-análise anterior. Então, isso aqui é um painel que eu achei bem legal. Quanto mais grossa é a linha, significa que você tem mais estudos. Então, vejam só, essa conexão, olha, treinamento de força e o whey protein, ó, treinamento de força, whey protein, essa conexão aqui, ó, que é a linha mais grossa, é onde você tem o maior número de trabalhos desenvolvidos com idosos com aquelas características. Livres na comunidade, residentes nas suas casas, ou idosos hospitalizados e institucionalizados, né? Você não tem tanto trabalho assim, olha só, com soja, com leite, né, com a proteína da carne, menos ainda com a proteína vegetal do amendoim. Está aqui um bom campo a ser explorado para os próximos anos, né? As outras fontes proteicas que não o whey protein, que já foi tão estudado até então. Então, boa parte dos resultados que a gente vai ver aqui se atribui, obviamente, à proteína do soro do leite, porque a gente tem um corpo mais robusto de evidência, tá? Então, eu sinalizei aqui com a setinha para vocês, ó, quando a gente fala aqui de massa magra, o que mais favorece? O que mais favorece no idoso, de maneira geral, sem olhar ainda qual que é esse idoso, o ganho de massa magra.
Então você percebe que o campeão aqui é a associação, de novo, né, ó, do whey protein com treinamento de força, tá? As outras fontes de proteína têm um baixo número de evidências, mas esse pouco número também mostra, né? Então você vê que é importante ter uma fonte proteica aqui ao lado do treinamento de força. O treinamento de força sem ajustar a suplementação é um ponto também que pode ser usado, né? De repente, para o início, começa a treinar, depois a gente pensa em ajustar a suplementação, talvez, é um ponto de partida, mas conforme você vai tirando o treinamento de força, isso vai perdendo força, ó. Mesmo que você fale de whey protein sozinho, ele vai acabando perdendo um pouquinho de força. Então, é importante que você tenha pelo menos o treinamento de força acontecendo de maneira regular, constante, bem ajustado, para que essas fontes de proteína aqui possam exercer o seu efeito ótimo, né? Sobre força, né? Força de preensão manual, força de membro inferior, que é o mais estudado, acho que é o mais importante, né? Você ter força de membro inferior, sentar, levantar, caminhar, abaixar, subir escada, né? É o que você mais precisa. Se alguém estiver assistindo essa aula e pensar assim, poxa, mas eu não atendo muito idoso, né? Se você não se interessa tanto por isso hoje, pensa que um dia você vai chegar lá também. Todos nós vamos chegar lá. E provavelmente nós já temos alguém na família, né, que pode se beneficiar dessas informações. E por que não? Daqui a pouco o teu público que é adulto, ele vai ser idoso também. A longevidade está cada vez maior, né? A gente tem que se preparar para atender esse pessoal em breve, né? Também, olha, força de pressão manual e força de membro inferior, olha, mais estudos presentes com whey protein, né? E treinamento de força, e é o que demonstra realmente mais evidência. Na verdade, é o único que demonstra até então, sobre as outras fontes proteicas, que tem um maior nível de evidência. É o whey protein associado ao treinamento de força, né? Nesses testes funcionais, né, que é o sentar e levantar, velocidade da marcha, levantar uma cadeira, carregar algum objeto, né? Aqui é um teste físico, que eles chamam de bateria, né? É um teste mais complexo de entender. Percebam que, de novo, né, os testes que dão significância são só aqueles que trabalham com treinamento de força associado ao whey protein, né? É, Quanto mais debilitado um idoso é, a tendência é que ele seja mais responsivo, né? Os hospitalizados, aqueles portadores de doença, são os que estão mais em déficit. Então, provavelmente, são aqueles que vão se beneficiar. Junta essa informação que eu acabei de falar com o estudo em adulto. Adulto, saudável, treinando bem, não está em déficit. Provavelmente, o a mais, talvez não seja a quantidade, talvez seja o ajuste de qualidade, a estratégia, que a suplementação entra, ela faz parte. Mas quando a gente fala de quantidade, até porque eles estão em déficit, aquelas populações como, por exemplo, idosos, ou populações que têm deficiência na ingestão de proteína, ou se você pegar um adulto que não consome proteína, hoje em dia a gente encontra isso com muita frequência, né? Pessoa que faz 2 refeições por dia, 3 refeições por dia, mas não dá. Não é assim que a conta fecha com proteína. Não é sobre quantidade, é sobre consistência de ingestão, né? Talvez para essas pessoas você consiga trabalhar um pouco do conceito da quantidade, tá bom? E a última que eu tenho para mostrar aqui para vocês, perceba que são todas muito novas, né? Essa aqui de 2024 também, ela estratifica um pouco mais essa amostra, né, de idosos, né? De novo, ó, que viviam na comunidade, hospitalizado, institucionalizado, trabalhou com fontes proteicas distintas, whey, leite, queijo, dentre outros. Deixa eu fazer uma observação aqui. Às vezes a gente olha isso daqui e fala assim, poxa, mas queijo, né? Eu não sou muito, eu não acredito muito nisso. Na verdade, o papel disso não é fazer você acreditar se o queijo é uma boa fonte de proteína ou não. Se a gente olhar aqui e ver nessa reunião de trabalhos que todos esses trabalhos com whey, leite, queijo, ricota e outras fontes de proteína, eles podem auxiliar. Então, para que você entenda que não existe uma dependência de uma coisa só. Que você consegue, incorporando coisas no dia da pessoa, que não precisa ser só o suplemento, só isso, só aquilo. Você pode trabalhar uma gama de estratégias, dentre elas a suplementação, e que o mínimo de coisas que você faz, às vezes, já gera um grande impacto. Da mesma forma que tem trabalhos com treinamento de força aqui, que não utilizaram o ambiente de academia, eles utilizaram idosos que faziam exercício com elástico. Aí você vai falar, poxa, mas exercício com elástico? Mas o exercício com elástico é acessível a todos.
Então, se isso está no meio aqui das evidências, então provavelmente mais vale fazer um exercício com elástico do que não se mexer. Mais vale colocar um queijo ricota na alimentação daquela pessoa do que não colocar nada. Então, o mínimo, às vezes, é necessário. Não precisa pensar só no ótimo. Você pode pensar em subindo degraus com a sua estratégia. E aqui tem alternativas que te permitem fazer isso, tá? A ingestão de proteína desses idosos, olha, ia lá de 1,2 a 1,8, tá? Olha quanta gente, né? 3.200 idosos que viviam na comunidade, 590 hospitalizados, 156 institucionalizados. Perdão. Aqui eu coloquei uma linha só para vocês entenderem, né? Tudo que está aqui para cima são idosos que vivem em comunidade. Existe, sim, um benefício da suplementação de proteína ou do ajuste do consumo proteico nessa população, tá? Tá? Então a gente viu isso no trabalho anterior também, né? É maior aqui, talvez porque o nível de mobilidade deles seja maior, eles têm um nível de atividade física um pouco maior, diferente de uma pessoa hospitalizada, institucionalizada, que está debilitada fisicamente. Por isso que eu disse para vocês, se vocês conhecem, se vocês atendem, tem alguém na família que hoje tem queixa, que não está hospitalizado, que não está institucionalizado, que ainda tem mobilidade, tem dificuldade, mas ela é um idoso ainda que, de acordo com esses trabalhos, vive na comunidade, intervenha, faça alguma coisa, incentive, porque uma vez que ela se tornar hospitalizada, você está vendo que talvez o impacto da intervenção seja um pouco menor. Então aproveitem quando ela consegue ter um pouco ainda de mobilidade, que ela consegue ainda ganhar força fazendo atividade física. Porque uma vez que ela não conseguir, quem já passou por isso na família sabe o quanto é difícil. Você tem uma pessoa sem mobilidade, acamada, em casa ou no hospital, e o quão é difícil você reverter um quadro desse. Então aproveita se você ainda consegue fazer esse tipo de coisa, tá? Faz diferença na vida da pessoa. Dosagem de proteína para esse pessoal: 30 gramas de suplemento por dia, mais de 30 gramas, não teve um impacto significativo a dosagem. Até 30 gramas tem um efeito legal, mais de 30 gramas é o mesmo efeito. Então você não precisa, de novo, trabalhar com quantidades muito altas, você pode trabalhar com quantidades moderadas, que é mais fácil de consumir, né? Como é que eu distribuo essa proteína? Uma vez ao dia, duas vezes ao dia, três vezes ao dia? Tanto faz, né? O importante é você pensar na ingestão proteica dessa pessoa que está em déficit no dia. Se você está devendo, o importante é você ajustar o dia. Se você não está devendo, você tem que ajustar a estratégia, tá? Adultos que têm uma boa ingestão proteica, foca mais na estratégia. Idosos ou adultos que consomem pouco, foca na ingestão do dia. Depois pensa na estratégia. Talvez seja um caminho legal para se trabalhar, né? Como é que eu distribuo essa proteína? O time faz diferença para uma pessoa idosa? Café da manhã, jantar, café da manhã e almoço, café da manhã e jantar, café, almoço e jantar, nos lanches intermediários, de novo, tanto faz. O importante é que você corrija a ingestão do dia que está deficiente, tá? Os tipos de proteína, também pouca diferença entre eles. Mais vale você ingerir proteína vindo de algum lugar do que você não ingerir. Então não importa se é leite, whey, soja, o queijo, o alimento ou o suplemento. O importante é você fazer o ajuste. Faça o que for mais fácil, tá? E eu acho que o suplemento tem uma grande facilidade, a praticidade, a facilidade de digestão e absorção em comparação a um alimento sólido. Você não precisa estar com fome para tomar uma proteína, você tem que estar com fome para comer alguma coisa. E as pessoas com mais idade, elas têm inapetência. Então, eu acho que o suplemento acaba sendo uma estratégia interessante para elas, né? E o nível de saúde, né? Olha só, né? Esse trabalho mostrou que pessoas que têm, o free, a fragilidade, perdão, né? A fragilidade, elas acabam respondendo um pouquinho melhor. São pessoas que têm queixas, né? Além da sarcopenia também, mas que pessoas sarcopênicas que apresentam só perda de massa muscular, né? Não necessariamente têm um grau de fragilidade, elas também podem responder. Para a gente concluir a nossa aula de hoje, vejam só, né? O whey, de fato, pelos todos os trabalhos que a gente viu, é a forma mais eficaz de todas as fontes proteicas para a gente trabalhar esse ajuste de proteína em adultos, em idosos, tá? Em idosos a gente tem
facilidade até maior por conta dessa dificuldade de ingestão energética, tá? A combinação com o treinamento é importante, o treinamento é importante, tá? Ajustar a proteína do dia também é importante, mais do que ficar pensando em horário. Agora, se você tem a proteína do dia já ajustada, foque na estratégia também, tá? Se a pessoa tem mais déficit, ela tende a responder um pouco melhor, tá? A gente tem que cada vez mais olhar para isso daqui, né? Que as pesquisas e os programas que a gente tem aí na prática, eles se transformem daqui a pouco em consensos que a gente adote como rotina, né? Não vou esperar vir um idoso, ele desenvolver uma perda de massa muscular de força para cuidar disso. A gente já tem que começar a ter esse cuidado a partir ali, com mais cuidado, né? 40, 50 anos, tá? E, de novo, você só tem que se preocupar com isso aqui, dose, frequência e tempo, quando você já tem uma ingestão proteica ajustada. Quando você não tem, foca na quantidade do dia, tá? Primeiro foca na quantidade do dia, tenta fracionar ao máximo. Mas uma coisa que eu falo para vocês, são duas frases que eu extraí aqui para fechar a aula, depois de ler todos esses trabalhos, né? Quando a gente fala de proteína, a minha conclusão pessoal não é o que e quanto você come só, mas é como você se mexe. Existe uma dependência do ganho de força, de massa magra muito grande do exercício. Não adianta a gente ficar olhando só para a nutrição. Não adianta eu olhar, conversar com o paciente aqui e não questionar exercício, não falar com o treinador, não direcionar ele para alguém. É preciso que a adequação do exercício venha antes, tá? Senão o efeito da suplementação, da adequação proteica, ele é subestimado. Essa é a primeira conclusão da aula. Segundo, não é quantidade, mas também é sobre consistência. Quantidade do dia é importante, mas não adianta eu dar tudo numa refeição. Se eu pegar um vaso com uma planta e colocar toda a água que ela precisa do mês de uma vez só, se eu afogar a planta, ela não vai crescer mais rápido. Não adianta eu concentrar toda a proteína numa refeição só, duas refeições só. Eu preciso regar a plantinha aos poucos. Se eu colocar água demais, pode até fazer mal para ela. E para o músculo é a mesma coisa. Não adianta eu dar tudo num momento só ou em dois momentos. Eu preciso distribuir, eu preciso ter consistência. É como se fosse regar a plantinha um pouquinho por dia. Tá bom? Eu espero ter ajudado um pouco vocês nessa hora que a gente ficou juntos. Eu vou deixar aqui a minha rede social, tá? Para vocês falarem comigo se vocês tiverem alguma dúvida. A rede da performance, essa primeira aqui é do Instagram, essa segunda é do YouTube. Pedi encarecidamente para vocês seguirem a performance nas redes, para que vocês possam também acompanhar as próximas aulas que a gente vai dar. Espero ter ajudado vocês. Obrigado por vocês terem ficado comigo aqui e fico à disposição para dúvidas. Muito obrigada, doutor Humberto, por mais essa aula tão esclarecedora e tão fundamentada de um tema que não se esgota, né? Falar de proteína é algo assim que tem conteúdo para muitos webinars e muitos encontros, né? Gostaria de agradecer ao pessoal, né, a nossa audiência que está aqui, e saber se vocês têm dúvidas e gostariam de colocar aqui no chat. Vamos lá. Agradecemos aí os parabéns, doutor Humberto, pela aula, que foi esplêndida. Obrigado. Parece Dúvidas? que foi tão esclarecedora que ninguém ficou com Ou, dúvida. ou ninguém entendeu nada, brincadeira, né? Mas acho que sim, né? Eu vou falar uma coisa aqui para as pessoas que estão aqui. Tem 26 pessoas na turma aqui. Toda vez que a gente tem contato com informações novas, e o que vocês viram aqui não foram estudos isolados, foi a compilação da literatura. É o que tem na literatura. Tudo que tiver fora disso, desconfiem, porque o que a literatura tem está aqui. Eu montei essa aula ontem. Então, tudo que a literatura tem está aqui, tá? Só que agora, assim, até para mim, eu preciso de um tempo.
agora também para, aos poucos, ir digerindo essa informação, né? Eu preciso estudar, eu preciso continuar tendo contato. Vocês viram que eu sempre deixo a referência no final da aula. O título, a capa do artigo, é proposital, é para que vocês peguem e vão atrás, para que vocês também possam consultar esses materiais, lerem, tirar dúvidas com eles. É importante daqui para frente a gente digerir. Tem uma coisa que eu li essa semana num livro, que ele falava assim: toda vez que a gente tem contato com alguma informação muito importante, seja ela um conselho de que uma pessoa te dá, um conteúdo técnico, científico que alguém coloca na sua frente, só que a gente não dá a devida atenção a isso, isso impacta muito pouco na nossa vida. Então, se a sua mãe chega em você e te dá um conselho e você, tá bom, tudo bem, provavelmente vai ser de pouca ajuda o que ela falou para você. Se o teu chefe, se o teu colega, teu marido, tua mulher fala alguma coisa para você e você dá pouca atenção àquilo, provavelmente isso não vai reverberar em nada na tua vida. Se você tem um contato com uma informação técnica como essa e você não der a devida atenção a isso aqui, provavelmente você vai sair daqui como se você não tivesse ouvido essa aula de hoje. Então é importante que você, se você gosta desse tema, se você acha esse tema importante, que quando a gente terminar e desligar essa aula aqui, que você também continue a digerir isso, seja em casa, sozinho, com seus colegas profissionais, porque senão, se alguém vai te perguntar daqui uma semana, proteína aumenta a massa ou força muscular? E aí você vai lembrar dessa aula e vai falar, putz, não lembro, não sei, fiquei com dúvida. Então, quando vocês desligarem aqui, perguntem para vocês mesmos, proteína aumenta a massa ou força muscular? Doutor Humberto, a Juliane, ela colocou ótima aula, gostei muito, pois tenho meu pai idoso em casa, seus 84 anos, e vai me ajudar em muito em alguns pontos para melhorar. Aí logo Que abaixo ela bom. complementa, uma dúvida, doutor, é comum idoso ter medo de descer escada? Vejo pelo meu pai. Olha, eu fico muito feliz, porque se a gente conseguir com essa aula ajudar uma pessoa, o objetivo está atingido, tá? Que as próximas possam ser assim. Olha, agora você me fez uma pergunta fora da nutrição, né? Eu não sei. Eu vou ser bem honesto com você. Eu não sei, tá? Mas eu trabalho num centro multidisciplinar, né? Eu tenho contato aqui com médico, fisioterapeuta e tudo mais. Eu posso conversar com os meus colegas para você. Então me manda uma mensagem no Instagram depois, porque eu vou esquecer, tá? Eu sou honesto, vou esquecer. Me manda uma mensagem no Instagram depois, me lembrando, e eu, assim que eu pegar essa mensagem, eu vou conversar com alguém aqui. Se eu não te der a resposta, eu vou pedir para alguém falar com você. Obrigada, viu? A Fernanda Praia, ela pergunta, nos artigos, só um minutinho aqui. Nos artigos falam algo sobre participantes usuários de esteroides anabolizantes? Há alguma Não, diferença na quantidade de proteína por quilo? se houvesse, sim. Não, quem que falou? Desculpa o nome dela? Fernanda Praia. Fernanda, não. Inclusive é critério de exclusão quando a gente tem algum usuário de esteroide anabolizante nos trabalhos. Então, não, nenhum desses trabalhos é usuário de drogas esteroides anabolizantes. E se houvesse algum estudo com isso, eu acredito que as recomendações de proteína seriam maiores. É minha opinião, tá? Não é uma verdade. Por quê? Porque a gente sabe que hormônios e esteroides anabolizantes ampliam cada vez mais a sinalização celular. Então, se você consegue, com o exercício, sensibilizar o seu músculo até aqui, com o esteroide anabolizante, você vai sensibilizar ele muito mais. Consequentemente, você vai ter que atender as demandas dele. E as demandas você vai conseguir atender com proteína. Provavelmente a quantidade é maior, só que eu não sei o quanto, porque isso é informação empírica, né? Como não tem estudo, eu não sei. Ela escreveu concordo e a Juliane respondeu, mando sim, obrigada. A Ana Combinado, Carolina, Juliana. adorei a aula, muito prática e simples de entender sobre diferentes aspectos do uso de proteínas. Muito bom, obrigado. Esse é o objetivo. Eu acho que é isso.
Legal. Se vocês quiserem conversar comigo depois da aula, tá aí o meu Instagram. Se quiserem pedir os artigos, manda aí mensagem para mim, a gente troca informação. Vamos dar a devida atenção a esse assunto juntos, né? O objetivo não é vir aqui entregar uma aula e falar valeu, tchau. Não, vamos conversar. Estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigada a todos e até o próximo webinar. Fiquem atentos ao nosso Instagram, que nós divulgaremos os próximos conteúdos. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Um abraço.